Fala pessoal, professor Zacarias aqui. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver alguns exercícios de porcentagem. Lembra que na aula passada eu passei algumas maneiras de resolver a porcentagem? Na aula de hoje a gente vai exercitar aquelas maneiras com alguns exercícios que eu trouxe aqui. Olha só, começando com o primeiro. Júlia acertou 75% das questões de matemática. E Mariana acertou 4 quintos. Quem acertou mais questões? Então, pessoal, olha só. A gente já tem em porcentagem aqui que Júlia acertou 75% das questões. Mariana acertou 4 quintos. Como que a gente faz para saber qual que acertou mais? A gente vai ter que transformar esse 4 quintos em porcentagem. E isso como a gente vai fazer? Primeiro a gente vai transformar em decimal. Então, olha só, para a gente transformar em decimal, como isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. A gente pode dividir. Toda fração é uma divisão. Então, olha só, 4 dividido por 5, a gente não consegue. O que a gente tem que fazer? A gente coloca um zero aqui atrás e coloca um zero vírgula aqui. Porque como a gente aumenta uma casa decimal aqui, a gente diminui uma aqui. Tudo bem? Então, 40 dividido por 5, a gente consegue dividir por 8. Porque 5 vezes 8 é 40. Então a gente coloca o 8 aqui e o 40 aqui. Então vai zerar. 40 menos 40, zera. Então, 0,8. 4 quintos é igual a gente escrever 0,8. 0,8, pessoal, como a gente pode transformar isso aqui em porcentagem agora? Em porcentagem, vai ser a mesma coisa que a gente fizesse 100 vezes 0,8. 100 vezes 0,8, pessoal, vai dar 80. 80 o quê, pessoal? 80%. Então, quem acertou mais questões foi Mariana. Como a gente sabe disso? Porque olha só, 75% também é a mesma coisa que a gente escrevesse 75 sobre 100. Vamos pagar aqui para não ficar ocupando todo espaço. Olha só, 75 sobre 100. 75 sobre 100, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pode dividir, que vai ficar 0,75, que a gente já vê também que é menor que 80, que é menor que 0,8, que 0,8 é menos que 0,80. Ou a gente pode, pessoal, simplificar em cima e embaixo por 25. Por que por 25? Seria a mesma coisa se a gente simplificasse duas vezes por 5. Para ficar mais fácil, a gente simplifica duas vezes por 25, que vai ser igual a 3 quartos. E 3 quartos é maior que 4 quintos. Então, duas formas de a gente verificar. Só que, se tratando de porcentagem, da forma que a gente fez primeiro, é mais correta porque a gente já tira a porcentagem que a Mariana acertou, 80%, ou seja, 5% a mais que a Júlia. Tudo bem, pessoal? Então vamos passar para o próximo exercício. Agora, pessoal, um exercício de descontos. Geralmente a gente vê muito em promoções essas coisas quando está falando de descontos. Ou desconto, ou quando a gente está falando de acréscimos, a gente vai ver muito a porcentagem. Então, olha só. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidiu comprar o equipamento pagará? Olha só, teve um desconto. Então a gente vai tirar de 400. Como a gente vai descobrir quanto que a gente teve de desconto? Olha só. Lembra que na aula passada eu passei algumas formas de calcular a porcentagem? Nessa daqui, a mais fácil é aquela que a gente escreve em forma de fração. Então vai ficar 12 sobre 100 vezes o 400. Por que fica mais fácil, pessoal? Porque olha só, a gente consegue cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então vai ficar só 12 vezes 4, que esse 1 aqui embaixo desconsidera. 12 vezes 4, pessoal, olha só, vamos fazer aqui no cantinho. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Vai ficar 48. Então, R$ 48, pessoal. Só que olha só, quer saber quanto que o cliente vai pagar. Então, para a gente saber quanto o cliente vai pagar, a gente vai subtrair esses 48 do 400. Então, olha só. 10. 8 para chegar no 10 é 2. Aqui, 4 para chegar no 9 é 5. E aqui é 3. Então, pessoal, olha só. A gente queria saber quanto o cliente que vai comprar depois do desconto vai pagar. Ele vai pagar R$ 352. Olha só, a gente fez o cálculo aqui. R$ 352. Prestando bem atenção no enunciado, a gente viu aqui que ele queria que a gente achasse quanto que teve desconto e depois a gente falasse o preço total. Geralmente muita gente acaba parando só aqui quando já descobriu o tanto que teve desconto, mas na verdade a gente também tinha que subtrair para achar o valor final que a gente vai pagar. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai para o nosso último exercício. Olha só, pessoal, agora nosso último exercício, ele está falando assim, ó. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Lembra que na aula passada eu falei três tipos de formas de calcular a porcentagem. A primeira, uma delas era fazendo por razão, a gente transformava em fração e fazia a multiplicação. A outra a gente transformava em decimal. E em uma, a gente fazia por regra de 3. Nesse caso aqui, pessoal, fica mais fácil pra gente fazer em regra de 3, porque olha só. 500 candidatos se inscreveram. Vamos colocar 500 candidatos aqui. No dia da prova, apenas 64 candidatos compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram? Olha só. 500 candidatos eram 100%, que era o total de pessoas que se inscreveram. 100%.
364 compareceram. Então, se 364 compareceram, como que a gente acha o número de candidatos que faltaram? A gente vai subtrair esse 364 do 520. Então, 520 menos 364, olha só. Aqui a gente empresta. E a gente vai emprestar também fica 11. Olha só. 10. 4 para chegar no 10 é 6. 6 para chegar no 11 é 5. E 3 para chegar no 4 é 1. Então, 156, pessoal. 156 é o número de candidatos que faltaram. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Olha só. A gente sabe que 520 é o 100%. 156 vai ser quanto? A gente não sabe, então a gente coloca o x. A partir disso, é a regra de 3. Como a gente vai fazer? A gente vai multiplicar inclui. Então, 520 vezes x é 520x. 520x igual 100 vezes 156. Isso aqui é o mesmo que 15.600. Por quê? Porque a gente só adiciona o zero depois do 6. A gente adiciona esses dois zeros do 100, a gente vem para cá depois do 6. Então, 520x igual 15.600, como que a gente vai fazer agora? Esse 520 está para cá multiplicando. Quando a gente passa ele do lado de lado igual, a gente passa ele dividindo, fazendo a operação inversa. Então, x igual 1.500, igual 15.600 dividido por 520. Aqui a gente pode cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Aí fica 1.560 dividido por 52. E 1.560 dividido por 52, pessoal, quanto que vai ser? Vai ser 30. Então essa divisão aqui vai ser 30. 30 o que, pessoal? 30%. Lembra que a gente queria achar a porcentagem? Esse x estava na parte da porcentagem, embaixo do 100%. Então, 30%. 30% o quê? 30% de candidatos faltaram. De 100%, 30% faltaram no dia do concurso. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, comenta aí o que achou, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.